Muita luz para você, meu amigo, minha amiga. Bom dia, paz do Senhor Jesus, Shalom Adonai. Ser tu uma grande bênção. Que essa noite seja uma noite de vitória, de bênção, de sucesso para você. Que as bênçãos do Senhor possam te acompanhar aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Hoje nós vamos ler Mateus 12, Levítico de número 14 e vamos ler Provérbios de número 26. Amém? Vamos junto então? Vamos meditar na Escritura Sagrada. O Senhor do Sábado. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, junto com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhe era permitido fazer, mas apenas aos sacerdotes. Ou vocês não leram na lei que no sábado os sacerdotes no templo profanam esse dia e contudo ficam sem culpa? Eu lhes digo que aqui está o que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significam estas palavras, desejo misericórdia, não sacrifício, não teriam condenado inocentes, pois o Filho do Homem é Senhor no sábado. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas, procurando um motivo para acusar Jesus. Eles lhes perguntaram: permitido curar no sábado? Ele lhes respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair no buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Então ele lhe disse ao homem: estenda a mão. E ela estendeu, e ele foi restaurado. Ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderiam matar Jesus. O servo escolhido de Deus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos seguiam e ele curou todos os doentes que haviam entre eles, advertindo-os que não dissessem nem era. Isso aconteceu para se cumprir o que for dito por meio do profeta Isaías: eis o meu servo, a quem escolhi, o meu amado, a quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça e as nações. Não discutirá nem gritará, ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória e a justiça. Em seu nome as nações porão sua esperança. Acusação contra Jesus. Depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. E Jesus o curou de modo que ele pôde falar a vir. Todo o povo ficou atônito e disse: não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, reconhecendo os seus pensamentos, disse-lhe: todo o reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como estão subsistirá seu reino? E se eu expulsar demônios por Beelzebu, por quem expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas e se pelo Espírito de Deus que eu expulso demônio, então chegou a vocês o reino de Deus? Ou como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não estão comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado.
Todo aquele que disser uma palavra, outro filho ou homem será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Considere uma árvore boa dá fruto bom e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víbora, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, o seu bom tesouro, tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependerão com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é o maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui o que é maior do que Salomão. Quando o espírito imundo sai de um homem e passa por lugares áridos procurando descanso, não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando a encontrar casa desocupada, varrida, em ordem, então vai atrás consigo outros 7 espíritos piores de que ele. Entrando, passa e vê ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. A mãe e os irmãos de Jesus. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos, chegando do lado de fora, querendo falar com ele, alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Perguntou ele. Estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão a minha mãe e meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Bença. Vamos lá, Levítico 14, a purificação da lepra. Disse também o Senhor Moisés: essa é a regulamentação da purificação de um leproso. Ele será levado ao sacerdote, que sairá do acampamento e examinará se a pessoa foi curada a lepra, e o sacerdote ordenará que 2 aves puras vivas, um pedaço de madeira e cedro e um pano vermelho e um ramo de isopor sejam trazidos em favor daquele que será purificado. Então o sacerdote ordenará que uma das aves seja uma vasilha de barro com água da fonte. Então vagará a ave viva e molhará-o com um pedaço de madeira de cedro, com um pano vermelho e com um ramo isopor, no sangue da ave morta em água corrente. 7 vezes aspergirá aquele que está sendo purificado da lepra e declaração pura. Depois soltará a ave viva em campo aberto. Aquele que estiver sendo purificado lavará as suas roupas, fará todos os seus pelos e se banhará com água, e assim estará puro. Depois disso poderá entrar no acampamento, mas ficará fora da sua tenda por 7 dias. No 7º dia rapará todos os seus pelos, e o cabelo da barba e a sobrancelha, e o restante dos pelos levará suas roupas e banhará o corpo com água, e então ficará puro. No 8º dia pagará 2 cordeiros sem defeito e de um ano sem defeito, juntamente com 3 jarros da melhor farinha amassada com óleo como oferta de cereal, e uma caneca de óleo. O sacerdote que faz purificação apresentará ao Senhor entrar da tenda do encontro, tanto aquele que estiver para ser purificado como as suas ofertas. Então o sacerdote pagará um dos cordeiros e sacrificará como oferta pela culpa, juntamente com uma caneca de óleo
e ele o moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, e matará o cordeiro no lugar santo, onde são sufocadas ofertas pelo pecado, holocausto, como se dá com oferta pelo pecado. Também a oferta pela culpa pertence ao sacerdote e santíssimo. O sacerdote porá um pouco de sangue da oferta pela culpa na ponta da orelha direita daquele que será purificado no polegar da sua mão direita, no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote pagará um pouco de óleo em caneca, derramará na palma de sua própria mão esquerda, molhará o dedo direito no óleo que está na palma da mão esquerda, e com o dedo aspergerá 7 vezes perante o Senhor. O sacerdote ainda porá um pouco de óleo restante na palma da sua mão, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. O óleo que restar na palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado e fará apropriação por ela perante o Senhor. Então o sacerdote purificará a oferta pelo pecado e fará apropriação em favor daquele que está sendo purificado da sua impureza. Depois disso, o sacerdote matará o animal, os holocaustos, e o oferecerá sobre o altar, juntamente com a oferta de cereal, e assim fará apropriação pela oferta, o qual está puro. Se todavia alguém for sem recurso para isso, pagará com o cordeiro, com oferta pela culpa, para se motivar movido, e para fazer apropriação por ela, juntamente com uma jarra de melhor farinha amassado com óleo, com oferta cereal, uma caneca de óleo, e 2 rolinhas e 2 pombinhos, conforme os seus recursos, e um como oferta pelo pecado, do outro como holocausto. No 8º dia ele o trará ao sacerdote para a sua purificação, a entrada da tenda do encontro perante o Senhor. E o sacerdote pegará o cordeiro de oferta pela culpa com uma caneca de óleo e os moverá perante o Senhor como gesto ritual da apresentação. Matará o cordeiro de oferta pela culpa e pagará um pouco de sangue, porá na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O sacerdote derramará um pouco de óleo na palma da sua mão esquerda, e com o dedo indicador direito atingirá um pouco do óleo na palma da mão não esquerda 7 vezes perante o Senhor. Ele porá o óleo na palma da sua mão, nos mesmos lugares em que pôs o sangue da oferta pela culpa, na ponta da orelha direita daquele que está sendo purificado, no polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. O que restar o óleo da palma da sua mão, o sacerdote derramará sobre a cabeça daquele que está sendo purificado, para fazer apropriação por ele perante o Senhor. Depois sacrificará uma das rolinhas e um dos pombinhos, conforme os seus recursos, um como oferta pelo pecado, o outro como holocausto, juntamente com a oferta cereal. Assim o sacerdote fará apropriação perante o Senhor em favor daquele que está sendo purificado. Essa regulamentação para todo aquele que em lepra não tem recurso para fazer a oferta da sua purificação. Purificação do mofo. O Senhor disse a Moisés e a Arão: quando vocês entrarem na terra de Canaã, que lhes dou como propriedade, eu puser mancha de mofo numa casa, numa terra que lhes pertence, os donos da casa irá ao sacerdote e dirá: parece-me que a mancha do mofo em minha casa. Antes examinará o mofo, e o sacerdote ordenará que desocupem a casa, para que nada que houver na casa se torne impuro. Depois disso, o sacerdote irá examinar a casa, examinar as manchas nas paredes. Se elas forem esverdeadas ou avermelhadas, parecem mais profundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e deixará fechada por 7 dias. No 7º dia voltará para examinar a casa. Se as manchas houvessem espalhadas pelas paredes da casa, ordenará que as pedras contaminadas pelas manchas sejam retiradas e o jogue no local impuro, fora da cidade, para que seja casa raspa por dentro, e o reboco raspado seja jogado num local impuro, fora da cidade. Depois colocarão outra
pedras no lugar das primeiras e rebocarão a casa com barro novo. Se as manchas tornarem a lastrar-se na casa, depois de ser retiradas as pedras e desfada e rebocada, a casa do sacerdote irá examiná-las, e 7 manchas se espalharão pela casa, e o mofo corrosivo, a casa estará impura, ela terá que ser demolida, e as pedras e as madeiras e todo o reboco da casa, tudo será levado para um local impuro fora da cidade. Quem entrar na casa enquanto estiver fechado estará impuro até a tarde. Aquele que dormir ou comer na casa terá de lavar suas roupas. Mas se o sacerdote for examiná-las e as manchas não se houverem espalhadas depois do reboco, a casa declarará pura a casa, pois a mancha de modo desaparece. Para purificar a casa pela paga, pegará 2 vezes num pedaço de madeira e cedro e um pano vermelho de isopor. Depois matará uma das aves numa vasilha de barro com água da fonte. Então pegará o pedaço da madeira de cedro, o isopor e o pano vermelho e a ave viva, e os molhará no sangue de ave morta e na água de fonte, e aspergirá a casa 7 vezes. Ele purificará a casa com o sangue da ave, com a água da fonte, com a ave viva, com o pedaço de madeira de cedro, com o isopor e com o pano vermelho. Depois soltará a ave viva em campo aberto fora da cidade. Assim fará apropriação pela casa, e ela ficará pura. Essa é a regulamentação acerca da qualquer tipo de lepra, de sangue, de mofo, mas nas roupas ou numa casa, e de inchaço, erupção ou mancha brilhante, para se determinar quando uma coisa é pura ou impura. Essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de mofo. Vamos lá, livro de Provérbios, capítulo 26. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim honra o impróprio para o tolo. Como o pardal que voa em fuga é a andorinha que voar veloz, assim a maldição sem motivo justo não pega. O chicote é puro cavalo e freio para o jumento, e a vara para a costa do tolo. Não responda ao insensato com igual insensatez, no contrário você se igualará a ele. Responda ao insensato como a sua insensatez merece, do contrário ele pensará que é mesmo um sábio, como cortar o próprio pé ou beber veneno, assim enviar mensagem pelas mãos do tolo, como pedem inúteis as pernas do coxo, assim o provérbios na boca do tolo. Como amarrar uma pedra ladeira, assim presta honra ao insensato. Como ramo de espinhos nas mãos do bêbado, assim provérbio na boca do insensato. Como arqueiro que atira acaso, assim é quem contrata o tolo ou o primeiro que passa. Como o cão volta ao seu vomito, assim o insensato repete a sua insensatez. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. O preguiçoso diz: lá está um leão no caminho, um leão feroz rugindo nas ruas. Como a porta gira em suas dobradiças, assim o preguiçoso se revira em sua cama. O preguiçoso coloca a mão no prato, mas acha difícil demais levá-la de volta à boca. O preguiçoso considera-se mais sábio do que 7 homens que respondem com bom senso. Como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete em discussão alheia. Como o louco que atira brasas, flechas mortais, assim é o homem que engana o seu próximo e diz: eu estava brincando. Sem lenha, fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. O que é o carvão para as brasas é lenha para a fogueira. O amigo de brigas é para tirar discórdias. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, desce saborosos até o íntimo, como uma camada de esmalte sobre o vaso de barro. Os lábios amistosos podem ocultar um coração mau. Quem odeia disfarçar suas intenções com os lábios, mas o coração abriga a falsidade. Embora as suas conversas sejam mansas, não acredita nele, pois o seu coração está cheio de maldade. Ele pode fingir e esconder o seu ódio, mas a sua maldade será exposta em público. Quem faz uma
cova, nela cairá. Se alguém rola uma pedra, esta rolará de volta sobre ele. A língua mentirosa odeia aquele a quem fere, e a boca lisonjeira provoca a ruína. Amém? Deus nos abençoe. Muito obrigado. Continuamos firmes e fortes nessa caminhada, meditando na Escritura, e que essa Escritura faça parte da tua vida, em nome de Jesus. Boa noite para você.